Muito bem, galera, de volta aqui no canal do Lessa com mais informações sobre a provável escalação do Fluminense para o jogo deste domingo contra o Bragantino, o último de 2022, e também sobre esse cenário político do Fluminense. A Demar Arraes desistiu da sua pré-candidatura, ontem eu trouxe essa informação no Twitter, não consegui abordar aqui, eu queria trazer para vocês informações de bastidores para que vocês entendam o que aconteceu e o que impediu a oposição de formar uma chapa única com 3 candidatos, né? Os 3 pré-candidatos se juntando para tentar derrotar Mário Bittencourt. Vou explicar isso aqui para vocês. Vamos que vamos, deixe seu like aqui neste vídeo, por favor, se inscreva no canal, se você não está inscrito, muito importante se inscrever, seu comentário, evidentemente, qualquer interação, qualquer tipo de engajamento é muito bem-vindo aqui e vocês fiquem à vontade. Vou falar inicialmente sobre o provável time do Fluminense para o jogo de amanhã. A gente sabe que o Flu não tem, o Fernando Diniz não vai poder contar com o Paulo Henrique Ganso, que levou o terceiro cartão amarelo. Está suspenso, o Wellington também está suspenso, mas já não jogaria e não vai mais vestir a camisa do Flu. E ele também não vai poder contar com quem já estava lesionado. Marrone, o Marcos Felipe e o Calegari. Pineda nem se fala, né? Todos esses jogadores fora. Mas de time titular mesmo, só o Ganso, né, que obviamente vai fazer muita falta. E pelos treinos de sexta e de hoje também, Natan é o favorito para assumir o lugar no meio de campo, até para o time não mudar muita característica. Mas Matheus Martins também foi testado durante as atividades. Então tem uma dúvida aí entre os dois. Pelo que eu ouvi, o Natan tem mais chance de começar jogando. Mas, enfim, a gente vai ter que aguardar a confirmação, a escalação oficial para a gente ter certeza. O Matheus Martins se vem entrando muito bem nos jogos também, né? Não seria surpresa nenhuma ele começar. Mas, pelo fato do Natan ter características mais próximas ao Ganso, é possível que o Diniz mantenha, opte pelo Natan e não pelo Matheus Martins. Mas, enfim, vamos aguardar para ver. No mais, o time não deve ter nenhuma mudança, não sei se tiver algum problema de última hora, deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Alexander, que está muito bem, entrou muito bem na lateral esquerda, graças a Deus. André, Martinelli, Ganso e Iago, aliás, Ganso e Iago e Natan ou Matheus Martins, John Ares e Germán Cano, que vai fazer de tudo para fechar essa temporada com 45 gols. Você duvida? Eu, muito menos. Evidentemente que não. Então é isso, galera. Qualquer novidade eu vou voltar aqui para atualizar vocês, mas, enfim, deve ser esse o time do Fluminense para o último jogo na temporada, com a possibilidade de conquistar o vice-campeonato. Ainda é possível tomar a segunda posição do Internacional, desde que o Inter perca para o campeão Palmeiras no Beira-Rio. É difícil, porque o Palmeiras já está meio de férias, mas, enfim, impossível não é. E o Fluminense é muito favorito também, porque o Bragantino vem numa draga danada nessa reta final de campeonato e o Flu está mais confiante. Seria maravilhoso fechar, imagine, 5 vitórias consecutivas, segundo lugar, pô, seria espetacular, né? Quem sabe? É possível. Então vamos lá, galera, falar um pouco de política. Eu queria esclarecer para vocês aqui o que impediu a formação de uma chapa única para concorrer, da oposição, né, para concorrer aí à presidência do Fluminense e tentar vencer o presidente Mário Bittencourt. Eu fui atrás, depois de ter dado a notícia de que o Ademar Arraes tinha desistido da pré-candidatura dele, fui atrás para saber o que não deu certo nessas negociações. E as tentativas foram várias. A primeira tentativa foi o Rafael Rolim oferecendo ao Marcelo Souto a presidência do clube, e ele seria o vice-presidente, e o Ademar Arraes, enfim, assumiria outro cargo, mas o Ademar não aceitou, porque ele acredita que, na visão dele, ainda é muito cedo para o Rafael Souto assumir, para o Marcelo Souto assumir a presidência, entre outras questões. Então ele não aceitou. Depois, o Rolim seria o presidente, o Souto seria o vice-presidente geral e o Ademar Arraes seria presidente do Conselho Deliberativo. Foi uma proposta que foi feita. Só que, na sequência, houve uma contraproposta por parte do Rafael Rolim, do Pedro Antônio, que é o padrinho político, podemos dizer assim, dele. Houve uma contraproposta onde ofereceram ao Ademar Arraes a vice-presidência geral e também o poder de indicar o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Só que teve alguns atritos aí, não foi apenas um. A divisão das cadeiras no Conselho Deliberativo foi um problema. O Arraes acredita que o presidente não deve indicar o presidente do Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo não deve ser formado em sua absoluta maioria por conselheiros da gestão, né, como acontece
atualmente, né? O presidente eleito, ele elege a grande parte, a grande maioria dos conselheiros. Ele acha que isso deveria ser mais equilibrado. Então, ele queria uma divisão mais igualitária entre os grupos políticos no Conselho Deliberativo. Nessa proposta que foi feita pelo Rafael Rolim, e eu tenho os documentos aqui, inclusive, essa troca de documentos que houve na tentativa de se chegar a um acordo, nessa contraproposta que foi feita, o Arraes teria o direito de indicar 60 das 200 vagas, por exemplo. Né? A proposta que ele tinha feito seria indicar 110 vagas. Então, a primeira discordância já foi aí. Depois, um outro problema foi a questão da SAF. O Arraes é a favor da SAF, mas não de qualquer maneira. Para ele, a SAF tem que passar por uma auditoria, tem que passar por um estudo e tem que ser comprovadamente bom para o clube. E aí, da forma como o Rolim e o Pedro Antônio queriam implantar a SAF, isso na versão do Arraes, tá bom? Na versão do Ademar Arraes. A forma como eles queriam impor a SAF do Fluminense, ele não concorda, porque ele não teria poder de veto nenhum sendo vice-presidente do Fluminense. Teria que assinar um documento e ele não teria poder para vetar nada em relação ao projeto que hoje o Pedro Antônio e o Rafael Rolim têm para a SAF. E aí o Ademar Arraes absolutamente não aceitou. Foi isso, eu conversei com o Ademar e conversei com outras pessoas também que estão envolvidas aí nessa questão política do Fluminense. O Ademar é quem há mais tempo está fazendo campanha e foi quem se lançou antes como pré-candidato. Né? E ele sempre bateu nessa tecla de que a oposição tinha que se unir. Então, assim, depois de inúmeras tentativas, ele desistiu de se candidatar, e aí na versão dele novamente na versão dele, ele disse que isso, se ele era um problema para a oposição se unir, inclusive tem um vídeo lá no meu Twitter, nas redes sociais, esse problema não existe mais, e ele abdicou da candidatura para que a oposição pudesse chegar a um acordo. E, por enquanto, a gente não tem nenhum sinal de que vai haver uma junção de Rafael Rolim e Marcelo Souto. Por enquanto, isso pode mudar a qualquer momento. Fato é que a gente está a menos de 15 dias aí do pleito eleitoral do Fluminense, e não tem uma única chapa registrada sequer. A chapa do presidente vai ser registrada até segunda-feira. Agora, a oposição não conseguiu se unir e não conseguiu até agora as 200 assinaturas necessárias para formar a chapa e fazer campanha de fato, já com, se for o caso, com 2 candidatos já unidos para tentar enfrentar o presidente Mário Bittencourt. Nada disso aconteceu. Então, assim, a informação é essa. Né? Claro que se outro candidato quiser contestar ou quiser dar uma nova versão, não tem problema. Essa é a informação que eu tenho, a versão que eu tenho com as pessoas com quem eu conversei. E o caminho aqui, obviamente, o canal aqui está aberto para que todos possam se manifestar. Absolutamente aberto. Mas isso, repito, são apurações que eu fiz ao longo desta semana. E aí vai uma opinião. Para mim, é uma vergonha, uma decepção gigante, um clube do tamanho do Fluminense ter um processo eleitoral dessa maneira, onde a oposição não consegue formar uma chapa única para enfrentar a situação. Com um projeto, de fato, que seja apresentado aos torcedores há um ano, pelo menos, há muito tempo. Campanha, você se faz... A oposição ela não nasce de um mês para o outro. A oposição ela tem que ser contínua e ela tem que ter um projeto, um programa. E aí, chegar um mês antes do processo eleitoral para começar uma campanha, do pleito eleitoral, para começar uma campanha, para formar uma chapa, para recolher assinatura, tem ideias maravilhosas, ideias incríveis, mas eu não consegui as 200 assinaturas. Eu tenho investidor de 500 bilhões. Isso aqui nem direto para ninguém não, tá, gente? Eu tenho um projeto de transformar Laranjeiras num estádio para 40 mil torcedores. E você não tem 200 assinaturas para registrar a chapa. E aí como é que faz? Como tornar isso algo realmente com credibilidade para o torcedor que quer escolher uma nova opção que não seja gestão? É difícil entender isso. É uma crítica que eu faço em relação a toda a oposição do Fluminense. Essa crítica não é direcionada para ninguém. Fique bem claro isso. É uma crítica que eu faço a toda a oposição. Essa união já tinha que ter ocorrido há muito tempo. A campanha tinha que estar no ar e aí a gente teria, já teríamos a essa altura debates, já teríamos a essa altura entrevistas com, de fato, o candidato que vai concorrer contra o Mário Bittencourt. Tem gente que entrevistou o Ademar, várias entrevistas, o Ademar concedeu várias entrevistas, e o Ademar não vai ser candidato.
Então, as propostas do Ademar vão ser utilizadas por outro candidato? Sabe, isso eu não consigo entender. Então já passou, já está atrasado, já está ruim e já foi muito decepcionante a forma como tudo vem acontecendo até agora em relação a essa questão política do Fluminense. Perde o torcedor e perde o clube. O Fluminense não é clube de bairro para se montar chapa eleitoral uma semana antes do pleito. Dia 15 acabam as inscrições da chapa, hoje dia 12. Fluminense não é clubinho de bairro, Fluminense não. Pô, pelo amor de Deus. Isso na boa, é uma vergonha para um clube do tamanho do Fluminense não ter uma chapa única de oposição, ou que fosse mais de uma chapa, mas não ter, de fato, uma chapa já registrada, fazendo campanha, apresentando programas, apresentando projetos, né, de fato, coisas consistentes para que o torcedor possa fazer uma escolha. Enfim, é só uma opinião que eu penso, não sei o que vocês pensam, deixem aí nos comentários, fiquem à vontade, deixe o like no vídeo, que é muito importante, não se esqueça, por favor. Tamo junto, vamos que vamos, amanhã tem jogo, tem pré-jogo, tudo aqui no canal do Lessa. Valeu, galera, um abraço.